Mateus capítulo 5, versos 21 ao 24, diz assim o texto. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor, para que a Sua palavra seja ministrada aos nossos corações. Não, Deus, dependendo da nossa sabedoria, Senhor, ou de algo que falamos, mas por aquilo que o Senhor tem e pode expressar através de nós por meio do Teu Santo Espírito. Fale, Deus, aos nossos corações, Pai, esteja conosco, que essa palavra, Deus, encontre morada na vida de cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Amém. Há 2 semanas eu vi um vídeo, talvez os irmãos tenham visto, um vídeo que me chocou muito. Embora tenham tantos vídeos e tantos acontecimentos que nos choquem durante os dias, mas esse vídeo me chocou em particular. Os irmãos podem e devem ter visto, que é o vídeo de uma enfermeira no hospital. E uma pessoa estava irada com essa enfermeira por algum motivo, né? Que ela julgou ter motivo. E do nada, ou no calor daquela discussão, ela teve uma atitude de dar um tapa na cara daquela enfermeira. E a enfermeira ficou completamente atônita, sem reação, e aquilo mexeu muito comigo, é como se a gente tivesse tomado tapa, porque ela não teve reação, porque foi algo tão absurdo que ela não poderia revidar, porque ela estava no local de trabalho, embora talvez a atitude dela teria sido de revide, que é algo que é natural do ser humano, mas ela não ousou revidar em momento nenhum, e ao mesmo tempo ficou completamente estupefata, ficou completamente pasma diante daquela situação, sem ter o que fazer. E essa atitude talvez deixe claro e evidencie o momento de violência que nós vivemos no nosso cotidiano, os momentos de violência que nós vivemos durante a vida, os momentos de violência que temos, às vezes, dentro das nossas próprias casas. Aquela cena foi como se eu tivesse tomado aquele tapa também na minha alma. Para mim foi muito, muito impactante. Infelizmente, não são poucos os casos de violência que existem na nossa sociedade, nas nossas casas, nas nossas famílias, ou ao nosso redor. Não são poucos os casos, irmãos, de violência física, de homens que agridem as suas mulheres, agridem as suas esposas, agridem os seus filhos. Em muitos momentos por conta do alcoolismo, mas em outros momentos, ou em vários outros momentos, porque apenas não têm controle e julgam que podem fazer esse tipo de ato violento de uma maneira completamente covarde. Não são poucos os casos. Algumas semanas atrás nós vimos, e vocês os irmãos já sabem também, um homem deu 60 socos na sua namorada dentro do elevador. Um homem que é o dobro do tamanho dela. É algo completamente absurdo. Não são poucos os casos de violência física, de violência emocional. Por exemplo, quando os filhos veem os pais se agredindo, os pais gritando, ou os pais batendo nos filhos, esmurrando os filhos, esmurrando as esposas. Não são poucos os casos de violência patrimonial, onde o homem, em geral, ele mantém aquela casa e usa disso como poder de chantagem para que a esposa, a companheira, fique escrava e sujeita das situações de violência
que ele impõe no seu contexto. Não são poucos, queridos irmãos, os casos de assassinatos. Quantas pessoas estão sendo assassinadas nesse momento no nosso país? Não são poucos. Isso para não falar das questões sexuais, de estupros, de assédios. É muito triste. O nosso mundo está um mundo muito violento. Nós temos, inclusive, e não é difícil perceber isso, nós temos uma violência que ela é uma violência ocupacional, no sentido de que as organizações criminosas vão ocupando os espaços e a partir dessa ocupação dos espaços eles dominam ali. Já existem vários bairros da nossa cidade, vários bairros de São Gonçalo principalmente, que estão completamente ocupados por essas pessoas. As pessoas não podem ter internet na sua casa que não seja uma internet que seja controlada por essas organizações, por exemplo. Isso está absolutamente na nossa sociedade. Em alguns lugares da nossa cidade, nós temos que, para chegar a determinados lugares, nós temos que tirar as barricadas do meio do caminho para conseguirmos passar. Eu já passei por uma situação dessa. Eu passei por uma situação e alguns dos nossos irmãos, muitas pessoas vivem exatamente nesse contexto, dentro desse contexto, dentro dessa realidade. E essa realidade que, quando a gente pensa e quando a gente expressa, é uma realidade completamente absurda, né? A gente pensar dessa maneira, a gente está tão normal que a gente está naturalizando. A gente já não acha tão mais absurdo um episódio de ter que passar por uma barricada para chegar a determinado local. A gente já não acha tão absurdo, eu só posso chegar na minha casa até as 8 horas, porque depois disso eu já não consigo mais acesso. Infelizmente, queridos, essa é uma realidade de muitos e muitos hoje. É uma violência completamente, já de certa maneira, institucionalizada. Nós vivemos definitivamente num mundo violento. Nossa sociedade é violenta. O nosso país, com os problemas de desigualdade graves sociais que tem, a partir disso, a partir disso, gera um mundo também extremamente violento. Então esse é um ponto, essa é infelizmente uma realidade que existe hoje, a realidade que nós estamos imersos. Nós vivemos num mundo violento. Vivemos num mundo que os nossos filhos saem, nós dobramos o joelho, Senhor, que ele possa chegar no lugar onde ele foi destinado para ir, porque a gente definitivamente não sabe. Já não saberíamos no mundo em que essas coisas não acontecessem, porque a vida pertence ao Senhor. No mundo de violência do qual nós estamos vivendo, é algo que infelizmente é presente e acontece na vida de todos nós. Nós vivemos num mundo violento. Por outro lado, e a partir dessa informação, a partir dessa constatação, a partir dessa consciência de que a gente vive num contexto violento, existe uma pergunta que a gente pode se fazer. E a pergunta é: será que nós também não estamos ficando mais violentos? Será que essa violência tem nos alcançado? Será que esse contexto tem nos feito pessoas mais mansas, mais equilibradas, mais ponderadas, ou pessoas também mais violentas? Eu temo, querido, que os tempos de hoje têm gerado um ambiente que não nos leva à paz, que não nos leva a sermos pessoas equilibradas, mas o ambiente tem nos levado para sermos pessoas mais violentas. Quando nós percebemos o mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo, infelizmente, violento, é um contexto que nós vivemos, a vida, eu sempre digo, é um dom de Deus, é maravilhoso viver. A vida é maravilhosa, mas a vida não é fácil. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Os problemas da vida, eles são inerentes à vida. A vida é maravilhosa. E nesse contexto, nosso contexto hoje, do século XXI, nós vivemos num mundo violento. Vivemos num mundo que, de certa maneira, provoca um ambiente, produz um ambiente que nos faz também sermos estimulados, levados a sermos pessoas mais violentas, mais tensas, mais nervosas a partir disso tudo.
Quando pensamos no mundo hoje, lembramos da tecnologia. Nós estamos aqui num culto que está sendo transmitido para que qualquer pessoa que tenha acesso à internet, a essa tecnologia, esteja assistindo, seja aqui do lado ou seja do outro lado do mundo. A tecnologia tem esse poder, tem esse alcance. Por outro lado, o mundo que está em torno dessa tecnologia, que a gente pode chamar de mundo virtual, é um mundo também que é quase que um mistério, porque a gente não sabe o que está acontecendo nesse mundo virtual. A gente conhece algumas das virtudes, mas às vezes as potencialidades das coisas ruins que podem acontecer no mundo virtual também estão aí. Algumas denúncias estão deixando isso claro, de que a gente deve se preocupar muito com aquilo que acontece no chamado mundo virtual. Quando nós olhamos para o mundo virtual e lembramos, por exemplo, das redes sociais, todos nós, de alguma maneira, temos algum tipo de relação. Quando a gente olha o ambiente da rede social, a gente percebe com alguma clareza que é um ambiente que também produz uma certa violência. É um ambiente onde as pessoas, atrás de um anonimato, atrás de um login, com um número e com uma sigla qualquer, ela começa a insultar pessoas, ela começa a xingar pessoas, ela começa a caluniar pessoas. Não à toa, nós temos a figura dos haters, né? Que traduzindo essa palavra de uma forma mais fiel, seria os odiadores, aquelas pessoas que destilam ódio. Estão aí nas redes. Nas redes sociais acontecem aquelas discussões mais acaloradas, algumas discussões por visões políticas ou posicionamentos políticos, outras discussões por meio, talvez, do time de futebol, acontece, outras discussões por questões teológicas e doutrinárias, e por aí vai. No mundo virtual, a violência está ali também. E aí eu estou me referindo a uma violência mais verbal, uma violência no sentido de você se irar contra seu irmão, de você colocar propositadamente palavras que sejam ofensivas a ele, porque ele, em tese, está defendendo uma outra causa, um outro ponto de vista em relação àquele que é o seu. Não é difícil perceber, querido, nas redes sociais, o quanto as pessoas são violentas nas palavras com as outras. Não é difícil perceber, especialmente nesse ambiente de polarização, especialmente quando algum assunto polêmico está acontecendo e as pessoas têm visões ou posições que não são as mesmas. Quando isso acontece, nós nos dirigimos pegamos o teclado e digitamos as palavras, às vezes com ódio, com ira, contra aquela pessoa. E esse mundo, que é um mundo virtual, ele também é um mundo real. Embora nós chamamos de mundo virtual, ele é real. O que eu quero dizer é, a nossa atitude no mundo virtual, ela também gera em nós um impacto no mundo real. Então, quando eu me torno uma pessoa mais violenta ao teclar, mais irada ao teclar, mais suscetível a discussões, eu começo a discutir no mundo virtual, isso vai mudando alguma coisa em mim. E é uma mudança que não é uma mudança para me dar mais paz, mas para me fazer um pouco mais violento. Queridos irmãos, quantos de nós não conhecemos pessoas que foram extremamente agressivas a gente nas redes sociais? Quem aqui nunca teve uma palavra na rede social contra você que fosse uma palavra ofensiva, que fosse uma palavra caluniosa em muitos momentos, que fosse uma palavra extremamente violenta? E vou adiante. Quantos de nós também não fizemos isso? Palavras violentas, palavras agressivas, palavras iradas, apenas porque o meu irmão, que eu esqueço que é meu irmão, está expressando uma posição diferente da que eu estou expressando. Essa violência que a gente vê nas redes sociais e no mundo virtual é uma violência que nos faz
mais suscetíveis a sermos também mais violentos. E essa violência, ela é cada vez mais estimulada por vários aspectos. Às vezes ela é estimulada porque alguém, por exemplo, se eu estou num determinado, se eu pertenço a uma determinada posição e alguém de outra posição comete uma palavra contra mim nas redes sociais. Os meus próprios pares, aquelas próprias pessoas que têm aquela mesma visão que eu, elas vão dizer, oh, você não vai responder? Você vai deixar ela falar isso de você e você não vai responder a ela? As próprias pessoas incentivam para que a gente também tenha uma atitude violenta em resposta a algo que em tese também foi violento. Essa disseminação da violência, ela é incentivada também por fatores econômicos. Porque quanto mais a gente profere palavras de violência, profere palavras iradas, profere palavras até odiosas, mais aquilo vai gerar engajamento, porque a outra pessoa também vai responder. E a resposta da outra pessoa gera uma resposta minha, e assim vai acontecendo esse engajamento, e esse engajamento traz o quê? Lucro. As grandes empresas de tecnologia, elas, de alguma maneira, elas têm isso muito claro, que esse engajamento a partir dessa disseminação da violência, do ódio, é algo que traz lucro para elas. Nesse sentido, não é interesse, por exemplo, das grandes empresas de tecnologia desincentivarem um ato violento, desincentivarem um ato que não vá trazer engajamento. Então, por esse ponto de vista, a discórdia, a calúnia, a mentira, a violência verbal que existe nas redes sociais, elas trazem lucro e, portanto, são também incentivadas. Então, de alguma maneira, queridos, a violência, ela traz benefícios a algumas pessoas. Algumas pessoas se beneficiam, lucram dessa violência. E essa violência, infelizmente, queridos, tanto a violência física que nós falamos aqui, de certa maneira ela está normalizada. Nós já estamos acostumados com ela. E é difícil não estar acostumado, porque a gente tem tanta coisa para fazer e a gente acaba normalizando todas essas situações que a gente conversou aqui. Essa violência, queridos, ela está normalizada, inclusive, em muitos discursos religiosos. Muitos pastores, para falar dos líderes, são, nas suas falas, extremamente agressivos. E são agressivos com palavras que são palavras extremamente ofensivas. Quem nunca viu um pastor, eu já vi, talvez os irmãos não tenham visto, mas eu já vi. Pastores que se dirigem aos seus opositores como safado, bandido, canalha, sem vergonha, pilantra. Pastores que se dirigem aos seus opositores usando esses termos. Termos completamente violentos, completamente ofensivos. É uma violência que está normalizada, e mais do que normalizada, e esse é o ponto que nos preocupa, ela é legitimada. Porque se o pastor pode se dirigir às pessoas dessa maneira, em tese, todos aqueles que são influenciados por uma figura pastoral de liderança também o farão. Hoje em dia, queridos, nós usamos uma maneira de sermos violentos também, é colocarmos rótulos e títulos e etiquetas nas pessoas. Se uma pessoa tem uma visão teológica diferente da minha, que seja muito diferente, eu vou colocar lá uma etiqueta nele, liberal. E se eu coloco a etiqueta nele, liberal, eu posso, portanto, falar um monte de coisa, ser extremamente violento com ele. Simplesmente porque estou o considerando como liberal, coloco uma etiqueta nele. E isso legitima a minha fala. Por outro lado, se eu considero que o irmão é muito tradicional, coloco outra etiqueta nele. Você é um fundamentalista. E a partir disso eu também posso provocar insultos e posso te ofender. Se isso for mais extremo ainda, se a pessoa discordar um pouco mais, eu coloco um título um pouco mais agressivo, chamo de herege.
Você está proferindo heresia e, portanto, como você está proferindo heresia em nome de uma defesa da fé, eu vou exercer também contra você palavras fortes de violência, palavras fortes de ódio e às vezes até de calúnia, às vezes até utilizando um discurso que não é honestamente intelectual. Assim, queridos, nós temos uma questão. E temos que nos lembrar que todos nós que estamos aqui ouvindo esse discurso somos seguidores de Jesus. Estamos aqui porque somos seguidores dele. E por esse ponto de vista, nós temos um problema. E o problema é o seguinte: nós vivemos num mundo violento. Vamos seguir essa cadeia. Nós vivemos num mundo violento. Os irmãos, eu acho que todos concordam comigo, de várias maneiras. De alguma maneira, esse mundo violento nos torna também mais violentos. Tanto pelo uso da rede social, que nos induz a termos discórdia com o nosso irmão em muitos momentos. E essa violência se torna normalizada, porque ela acontece tão frequentemente que a gente já considera normal. Em alguns contextos, ela, além de normalizada, ela se torna legitimada por meio de líderes que também exercem algum tipo de violência verbal. E aí nós vamos para o texto que nós lemos. O texto que nós lemos nos diz que essa violência verbal e intencional nos deixa sujeitos ao inferno. O texto que nós lemos, eu quero voltar no texto, no versículo 22, ele diz assim: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Agora vamos prestar atenção aqui. E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Quem o chamar de tolo, se ao chamar o seu irmão de tolo, você está sujeito ao inferno de fogo, imagina se você chamar de pilantra, de idiota, de sem vergonha, desses termos aqui. Então, portanto, essa violência que nós vemos e que em muitos momentos nós também fazemos e proferimos, ela vai inteiramente no sentido contrário ao que o texto da palavra de Deus diz, e nós, enquanto seguidores da palavra de Deus, temos um problema. Porque se a gente insulta o nosso irmão, e se o exemplo de Jesus é dizendo, qualquer insulto ao seu irmão, você estará sujeito a julgamento, nós temos um problema aqui claro, um problema eticamente muito claro, que é, no mundo que nós vivemos hoje, nós estamos sendo violentos, essa violência está normalizada, legitimada, mas essa violência é no sentido completamente contrário ao que Jesus nos ensina. O que Jesus nos ensina é, você não pode, se você irá contra seu irmão sem motivo, se você insultar o seu irmão, você estará sujeito a julgamento. E insultar ao irmão hoje, meu querido, é uma coisa quase que normal. E talvez o que nós devemos, que a gente deva se lembrar nessa manhã, é que a gente não pode normalizar essa violência. Não é normal a gente insultar o nosso irmão. Não é normal a gente se irar contra o nosso irmão. Não é normal a gente ofender o nosso irmão. Não é normal, queridos. Não é normal. O que o Senhor Jesus nos diz é, e aí ele continua dizendo no texto, olha, se você, quando for oferecer a sua oferta, você se lembrar que seu irmão tem algo contra ti, você vai até ele e se reconcilia com ele. O texto de Jesus, ele deixa claro que o vetor, a direção é de harmonia. É de você estar sempre junto com o seu irmão, não contra o seu irmão. É sempre estar trazendo ele para junto de você, não insultando o seu irmão. Mas nós temos uma questão no mundo de hoje, que é, o tempo todo nós insultamos ao nosso irmão e levamos isso de uma maneira quase que natural. Nesse texto de Mateus capítulo 5, como parte do Sermão da Montanha, Jesus está se expressando acerca da lei, acerca da Escritura. E ele está aqui explicando acerca da Escritura e está ressignificando. E essa ressignificação fica clara quando a gente observa a estrutura das frases que Jesus usa. Em várias frases, Jesus disse, vocês ouviram falar que...
ouviram falar que... E Jesus continua. Eu, porém, vos digo. Os antigos falaram que... Amarás. Os antigos falaram que... Voltar no texto aqui. No verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não mate. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo. Aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, em várias frases, Jesus faz essa construção. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, ou seja, a Escritura foi dita dessa maneira. Eu, porém, vos digo, ele ressignifica, ele explica como o próprio Deus espera que nós entendamos e que nós possamos viver sobre essa realidade, sobre essa verdade. E Jesus, portanto, nesse texto, ele vai muito mais profundo, porque ele diz, olha, vocês ouviram falar, não matem. Eu, porém, vos digo, aquele que pensa que tem a intenção de matar o seu irmão, na verdade, ele já matou. Então, o que Jesus tem a nos dizer é que não é somente o ato em si, mas é também a intenção de fazer esse ato. Quando eu tenho uma intenção ruim de cometer uma atitude ruim, isso já é um problema seríssimo diante do Senhor. Porque não é isso que o Senhor espera de cada um de nós. No texto que nós lemos aqui de Mateus, no verso 22, existe o termo original é raca, quando a gente está falando sobre insultar ao irmão. O termo é raca, que é um termo, que é uma expressão aramaica que é difícil de tradução, mas ele significa mais ou menos que é um termo de desprezo, um termo de humilhação. Então, nesse contexto judaico, quando você se referia ao irmão como raca, você estava se referindo a ele com uma maneira desrespeitosa, uma maneira de humilhação, de desprezo. Portanto, o que Jesus está dizendo é, quando nós nos dirigimos ao nosso irmão, o desprezando, o humilhando, o desrespeitando, degradando a dignidade do nosso irmão, nós estamos sujeitos a julgamento. Isso é o que o texto bíblico diz. Eu gostaria de ler aqui 2 frases de um comentarista bíblico sobre esse texto, e ele diz o seguinte, que o homicídio começa com raiva e ódio sem motivos, incluindo ofensas, calúnias e desavenças entre pessoas. O que o comentarista bíblico está dizendo aqui é o seguinte, que o homicídio, o ato de matar, ele não começa lá quando você mata alguém, mas ele começa quando você destila raiva, destila ódio, destila ofensa, calúnia e desavença. Num certo sentido, quando nós nos referimos ao nosso irmão com calúnias, com raivas, com ofensas, nós estamos de alguma maneira o matando. Estamos de alguma maneira o degradando e, portanto, o matando. Queridos, que não sejam essas atitudes, que essas atitudes não sejam as nossas. Nós temos uma questão aqui, que é, nós estamos nos tornando mais violentos, estamos naturalizando a violência, mas o que Jesus diz é exatamente ao contrário. Em alguns momentos nós usamos até a fé para legitimar a violência. Não, eu estou sendo violento com ele porque ele está indo contra a palavra. Eu estou sendo violento contra ele porque ele deveria estar indo numa linha na igreja e está indo por outra. Então isso de alguma maneira tem legitimado essa violência. Assim, queridos, o que o Senhor Jesus nos ensina é num vetor completamente contrário. E a pergunta que fica para a gente encerrar a nossa reflexão dessa manhã é, e nós, o que faremos? Se a gente percebe, se a gente tem a consciência de que a gente vive num mundo violento e que estamos nos tornando mais violentos, ao contrário daquilo que espera a palavra, ao contrário daquilo que expressa a palavra, ao contrário daquilo que Jesus nos ensina, a pergunta que fica é, qual é a nossa postura? Como nós podemos ser pessoas que seguem ao Senhor nesse mundo violento, não expressando a violência, não sendo agressivo, não sendo calunioso, não destilando ódio, não proferindo discursos que levem a pessoas a odiar ao seu irmão,
Assim, queridos, nós somos chamados a partir desse texto, a partir das ordenanças do Senhor, a não sermos pessoas violentas nesse mundo violento. Como é que você pode ser não violento nesse mundo violento? Como é que você pode expressar o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão que Deus deu a cada um de nós? Como é que você pode expressar isso na sua rede social? Como é que você pode expressar isso na sua atitude, no seu trabalho, com a sua família, com as pessoas que o cercam? Como é que você pode se tornar e expressar não como um hater que odeia, mas como um lover que ama? Nós temos tantos haters na internet e não temos os lovers. Talvez esse seja o desafio da igreja. Expressarmos como aqueles que amam, não como aqueles que odeiam. O chamado de Jesus para a gente, queridos, não é para sermos como todas as pessoas, no sentido de nos comportarmos violentamente como as pessoas têm se comportado e como nós também temos nos comportado. O chamado aqui é ao contrário. O chamado aqui é como nós podemos estar no mundo, nos colocar no mundo violento, mas de uma maneira não violenta, de uma maneira amorosa, de uma maneira que expressa a graça, expressa o amor de Deus. Que possamos ser, queridos irmãos, uma geração de pessoas nesse mundo pós-moderno que sigam em essência os ensinamentos de Jesus. Observe, queridos, que isso não é apenas uma retórica, não é apenas algo que nós sempre ouvimos, é algo que nós podemos pensar. Nós estamos sendo violentos. Como nós podemos não ser violentos? E mais do que isso, como nós podemos, nesse mundo de violência, expressar o amor? Como nós podemos, nesse mundo de violência, expressar aquilo que realmente Jesus nos ensinou? Como nós podemos, nesse mundo, de fato, ao levarmos a nossa oferta a Deus, ao lembrarmos que o nosso irmão tem algo contra nós, a gente vir até esse irmão e nos reconciliarmos com ele? Como nós podemos fazer isso? É uma questão que o Espírito Santo possa nos direcionar, que a gente esteja aberto ao direcionamento do Espírito Santo. O que essa palavra nessa manhã nos desafia, nos coloca em questão é: nós não podemos e não devemos nos comportar de maneira violenta como as pessoas têm se comportado, ou como nós mesmos temos nos comportados. Que possamos ser não aqueles, queridos, que dão um tapa na cara de alguém, mas que possamos ser como aqueles que acolhem as pessoas verdadeiramente. Encerro aqui com o texto de Salomão, em Provérbios, em que ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua, estão no poder da palavra. E aquele que ama comerá do seu fruto. Na nossa palavra há poder de morte, quando eu insulto ao meu irmão, quando eu ajo violentamente contra o meu irmão, quando eu destilo ódio contra o meu irmão, mas também existe poder de vida na nossa palavra, de trazer bênção, de trazer felicidade, de expressar o nosso amor, de expressar a nossa felicidade, de expressarmos a nossa bênção ao irmão. Deus te abençoe, meu querido. Que o Senhor seja contigo, que você seja próspero, que a sua família continue a ser maravilhosa, que você continue a ser esse ser bonito que você é, que a sua trajetória seja cada dia mais de alegria, que a sua caminhada seja cada dia mais de sucesso. Há poder, queridos, naquilo que nós falamos. Há poder de morte e há poder de vida. O que o Senhor Jesus tem a nos ensinar e a nos direcionar é que a gente possa usar as nossas palavras com o poder de vida, de trazer alegria, de trazer bênção. E não de trazer morte, de trazer tristeza, de levar ódio, de levar violência ao nosso irmão. Amém, queridos? Que essa palavra que nos desafia ao nosso coração, ela traga mudança em nós. Não mudança no outro. Talvez a gente pense, o outro tinha que estar ouvindo isso, porque ele destila ódio pra caramba. Não, é a gente. O que é que a gente pode mudar a partir dessa palavra? O que é que
em que partes, em que momentos eu estou sendo violento e eu não estava percebendo até aqui. Em que momentos da minha vida eu posso ser mais amoroso, eu posso expressar melhor esse amor, eu posso ser uma pessoa mais equilibrada, eu posso ser uma pessoa mais ponderada, uma pessoa que tenha mais paciência com o meu irmão. Esse é um desafio que nós temos nos dias de hoje, queridos, que é expressarmos os ensinamentos de Jesus nesse mundo violento. É possível? Com certeza é possível. Nos tempos dos apóstolos, os tempos provavelmente eram muito mais difíceis do que os nossos. Muito mais difíceis. Até em termos de perseguição, até em termos de serem torturados, açoitados, presos apenas por pregar esse evangelho, por pregar as boas novas de Jesus. Hoje nós não temos tanta dificuldade nesse sentido, mas também nós temos nossos tempos de dificuldade. E que nesses tempos de dificuldade a gente perceba e a gente expresse o amor de Jesus verdadeiramente, não apenas por falar, mas por agir. Que essa palavra traga, querido irmão, querida irmã, uma mudança na nossa vida. Que a gente saia daqui bem menos violentos como nós entramos. Esse é o desafio que o Senhor tem para as nossas vidas. E certamente, querido, nós podemos sair sim menos violentos. Sabe por quê? Porque nós fomos perdoados de muito. E aquele que é muito perdoado também pode oferecer muito perdão. Amém? Vamos orar, Jesus.